Pare agora mesmo de agir feito um papagaio de pirata e ficar repetindo que renda fixa é perda fixa. Neste vídeo, vamos tirar todas as dúvidas acerca de renda fixa e qual a sua real finalidade. Se se interessou por esse tema, assista esse vídeo logo após a vinheta. Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Artilheiro do Mercado. Aqui você encontra conteúdo e análise do mercado financeiro com a precisão de quem sabe o que faz. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal, deixe a sua curtida, compartilhe com os amigos e comente no vídeo. Apenas lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos e nem tem por intuito realizar quaisquer previsões futuras. O caráter dele é didático e educativo. Cada investidor é responsável por tomar suas decisões de investimentos e gerar suas próprias análises. Diferente do que muitos influenciadores e youtubers falam, nem sempre a renda fixa é necessariamente uma perda fixa. É preciso primeiro diferenciá-la dos outros instrumentos de investimento. Realmente, investimentos de renda variável, tais como ações, fundos imobiliários, a longo prazo tendem a oferir ganhos maiores para o investidor. Obviamente com as empresas certas e os fundos imobiliários certos. E para fazer essa análise, é fundamental selecionar boas ações e bons fundos imobiliários. Para selecionar boas ações, existem algumas técnicas. Por exemplo, empresas que já tenham tido IPO há pelo menos 10 anos e que possuam um histórico de lucros consistentes. E no caso de fundos imobiliários que sejam geridos por bons gestores, no caso de fundos de papel que tenham uma baixa exposição a risco, e no caso de fundo de tijolos, fundos que tenham baixa vacância. Mas aqui não vamos falar da renda variável, vamos focar em falar da renda fixa. Então, qual a finalidade da renda fixa? A renda fixa é um investimento que oferece retornos previsíveis, pois como o próprio nome já diz, a sua renda é fixa, muitas vezes acordada por um indexador, seja ele o CDI, seja ele IPCA mais um percentual, ou algum outro indicador que traga essa rentabilidade previsível. O que torna ela, a renda fixa, uma opção muito interessante para quem quer alcançar um objetivo financeiro. E agora, vou elencar alguns desses objetivos financeiros que a gente pode estar alcançando através do instrumento da renda fixa. O primeiro, mais conhecido e que talvez realmente tenha que ser o primeiro a ser adotado por todo investidor, é montar uma reserva de emergência. Aqui, a finalidade principal é utilizar a reserva de emergência como uma segurança tanto para momentos de imprevisibilidade, tais como alguma emergência que necessite de uma quantia de dinheiro além do que temos como renda no mês, ou até mesmo para aqueles períodos de perda de um cliente, de desemprego. Então a reserva de emergência vai ser uma quantia de dinheiro que deve ser suficiente para cobrir essas despesas inesperadas e também alguns custos fixos que recorrem no mês. A renda fixa é uma excelente opção para montar uma reserva de emergência, pois oferece retornos mais seguros do que outras opções, tais como falei anteriormente da renda variável. E aqui, para uma boa reserva de emergência, o que tem que ser atentado é uma reserva de emergência. Para ser realmente boa, ela precisa ter liquidez, ou seja, se você tiver um imprevisto ao longo do dia, você precisa ter condições de resgatar uma quantia para suprir esse imprevisto. Então, cuidem com a liquidez. Investimentos de liquidez diária são excelentes opções para a reserva de emergência. Acumular patrimônio. Então, a renda fixa é um excelente instrumento para acúmulo de patrimônio, pensando sobre a ótica também da diversificação. Então, a renda fixa pode ser uma opção para acúmulo do patrimônio, pois oferece retornos mais seguros do que outras opções. No entanto, é importante escolher investimentos de renda fixa com prazos adequados aos objetivos do investidor. Então, para acúmulo de patrimônio, e se dentro desse acúmulo de patrimônio você está considerando a aquisição de bens, você vai utilizar a renda fixa para adquirir esses bens. Então é muito mais fácil poupar valor na renda fixa para ter uma previsibilidade de o quão próximo o investidor está da aquisição daquele bem desejado, do que através de renda variável, por exemplo, pois como o próprio nome já diz, a renda variável varia. Pagar dívidas. Então investir em renda fixa também serve para pagar dívidas com juros altos, como o cartão de crédito e até mesmo o cheque especial. Você tendo uma reserva de emergência e também tendo uma quantia alocada em renda fixa, você pode usar parte desse investimento para cobrir os gastos
que não são previstos e que eventualmente podem incorrer sobre o seu cartão de crédito numa emergência, fazendo que você não caia no cheque especial e também não precise necessariamente mexer na sua reserva de emergência. Então, utilizar a renda fixa como um instrumento para pagar eventuais dívidas é outra ótima alternativa. Diversificar sua carteira de investimentos. Então, a renda fixa também é uma alternativa para a diversificação da sua carteira de investimentos. Através de instrumentos de renda fixa, você pode ter uma quantia que servirá para rebalancear a sua carteira em momentos de queda do mercado. Ou até mesmo para destinar em alguma outra oportunidade de investimento que você esteja vislumbrando. Então, ter uma parte da carteira alocada na renda fixa garante que oportunidades não serão perdidas. Mas atenção, nem toda a renda fixa é sinônimo de garantia. Opte por investimentos sólidos e que sejam amparados pelo Fundo Garantidor de Crédito, pois existem rendas fixas que prometem altos ganhos fixos para o investidor, todavia não são amparadas pelo Fundo Garantidor de Crédito e, consequentemente, pode gerar um risco desnecessário e que não condiz com o propósito da renda fixa. Como é o caso das debêntures. Debêntures são dívidas emitidas pelas empresas que remuneram o investidor através de uma taxa acordada. Mas nem todas essas dívidas serão saldadas. Então, dessa forma, debêntures, na minha visão, é uma exposição de maneira não convexa para o investidor, gerando mais risco do que potencial de retorno. Então, não podemos afirmar que renda fixa é perda fixa. Ela vai ser perda fixa se ela for comparada com renda variável no que é a finalidade da renda variável. Todavia, se formos comparar renda variável no propósito de adquirir um bem, muito provavelmente, dependendo do recorte que for feito, a renda variável vai oferir uma perda também. Se você ficou até aqui e conseguiu compreender um pouco mais do que é o instrumento de renda fixa, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e considere se inscrever no canal. Aqui nós geramos conteúdo que tende a trazer valor para os investidores e mantê-los atualizados e informados com informação correta.